Convido agora a próxima palestrante, Ana Flávia. Minha gente, não era nem necessário esse trem de microfone, porque ali toda hora que eu vou fazer um comentário, eu fico me controlando, que eu falo super alto. Mas, vamos lá. Primeiro, eu queria cumprimentar todos vocês, cumprimentar meus colegas de trabalho, os meninos que já saíram, que foram para a feira, mas todos que contribuem muito na Polícia Civil. Graças a Deus, vocês pegaram um pessoal que pode trazer para vocês temáticas diferentes. Eu trabalho ali na Casa da Mulher Brasileira, sou atualmente delegada plantonista, entrei como delegada adjunta no regime administrativo, mas posso responder algumas perguntas das garantias dos direitos dos indivíduos envolvidos naquela ocorrência pegando fogo do plantão policial, porque aqui vocês vão ver, o meu tema atuação do delegado de polícia no sistema de justiça criminal, ênfase na atuação em plantão policial e nos crimes de violência doméstica com a autoria definida. Aí vocês vão ver mais ou menos um pouquinho do que a gente tem na central de flagrantes, por lidar com a ocorrência nua e crua, que é o que a gente tem aqui em Salvador. O que acontece na DEAN, que é os flagrantes que são envolvendo a violência sexual e com a figura do gênero feminino e a violência doméstica, eles vão para mim. Pode encontrar a minha ou outra das minhas 3 colegas ali na CMB. Bom, já que eu toquei no assunto da CMB, perdão, seu nome? Fez a pergunta para a Lorena? Dos Santos? Dos Santos. Dos Santos perguntou sobre a rede, o que poderia ser feito e tudo. Quando ele falou em rede, Lorena respondeu ele brilhantemente e irredutível suas palavras. Eita, estou encontrando meus alunos após aqui. Que maravilha. Quando você fala em rede, você fala, atualmente, em Salvador, principalmente, remete à CMB, que é onde eu trabalho, a Casa da Mulher Brasileira. Você já esteve lá? Como funciona a CMB? A CMB é uma estrutura que está fundada no decreto federal. Se eu não me engano, a pioneira foi ali em Campo Grande. E é uma iniciativa não só do governo federal, governo estadual, da prefeitura e de toda a rede de apoio, até mesmo as ONGs, nessa participação, para trazer essas mulheres para as comunicações e oferecer uma gama de serviços dentro de uma mesma estrutura. Então, ali dentro do prédio, a mulher ingressa. Se você for, você vai com a condução, e esse fluxo hoje ele foi mitigado para melhor atender a ocorrência policial, para a gente não perder fatos e provas, que é o que interessa para o inquérito policial, e que, às vezes, se você deixar para depois, você acaba perdendo, né? Um local de crime, por exemplo. Mas essa mulher ingressa ali na Casa da Mulher Brasileira e ela tem, onde é que quebra o fluxo? Ela tem, no atendimento normal, registro de boletim de ocorrência, excetuada a situação do flagrante policial, ela tem um atendimento da triagem. Na triagem, ela é informada sobre todos os serviços, e é isso que eu acho maravilhoso. Estruturas como a CMB tinham que ser reproduzidas, por exemplo, para crianças e adolescentes, né? Pegando um pouquinho da fala de Francisco, para todo o público de vulneráveis. A gente podia ter uma casa para cada uma das pessoas que integram esses grupos. Por quê? Depois dessa triagem, essa mulher é informada dos serviços, por exemplo, da Defensoria Pública. Essa mulher não deseja registrar um boletim de ocorrência. Para ela, basta uma medida protetiva de urgência. Ela encerrou um relacionamento. Um clássico é a perseguição stalking, que a gente tem ali no Código Penal. Encerrou o relacionamento, o cara não tem aceitado muito bem. O que ela quer é seguir com a vida dela. Inclusive, aqui até me coloco no lugar de fala, porque fui vítima de violência doméstica, por isso que procurei, hoje estou na minha lotação dos sonhos, onde eu consigo ressignificar muito do que me aconteceu. Eu tive medida protetiva de urgência e, graças à minha medida protetiva de urgência, eu consegui ter o estado absoluto de paz, que é o que todo ser humano precisa, para estudar e fazer o curso de Direito e para a minha faculdade, tudo certinho. Porque, às vezes, você está... É isso que eu falo, que é muito peculiar quando você trabalha com violência doméstica. Às vezes, você está com a investigação ali em mãos,
em outras delegacias, a territorial e tudo, e você não sabe quem é o autor. Mas ali dentro da violência, como nos crimes sexuais também, nem sempre eu tenho autoria definida. Mas da violência doméstica, o meu autor, ele age de uma forma muito sutil. E ele tem um campo fértil para realizar a atividade criminosa. Por quê? Ele dorme com a vítima. Olha só que confortável. O cara que quer roubar seu celular, furtar, independente de violência, ele não sabe, às vezes, ali do seu itinerário, do seu dia a dia. Mas o agressor da violência doméstica, ele se coloca numa posição muito confortável, porque ele sabe exatamente o que a vítima faz. Inclusive, se ele quiser matar dormindo, mata dormindo. Entendeu? E aí, não torna a minha investigação mais fácil. Viu, gente? Às vezes, muito pelo contrário, porque vocês entendem que se ele consegue fazer todo o itinerário da vítima, mas a gente vai discutir isso nas próximas páginas de slide, ele também consegue ser o criminoso com o maior número de ardis, né? Inclusive para construir álibis, que é o que a gente tenta desconstruir nas investigações. Mas, assim, voltando. Não precisa passar, não. O que eu trago as reflexões, né? Que eu não estou aqui só para falar de violência doméstica. Só contar um pouquinho da minha história para me aproximar de vocês e dizer no que eu posso contribuir a mais quando vocês forem formular a única pergunta, que agora é só uma, né? Que vocês têm direito. Então, aqui, a segurança pública como responsabilidade de todos. Eu sempre trago essa reflexão do papel do delegado de polícia. Por quê? O artigo 144, que vocês devem conhecer, como Lorena pontuou, você reside em uma república, você tem que conhecer, pelo menos, a Constituição de onde você mora, né? As regrinhas do condomínio. A segurança pública é um dever do Estado, fato, e é isso que as pessoas mais gostam de dizer, lembrar a parte do Estado. Um direito, que é o que elas mais, acho que até fica pau a pau, ninguém sabe qual que elas mais gostam de dizer, que é o dever do Estado ou que é um direito delas. Eu pago meus impostos. Certa vez eu tive um indivíduo, que eu vou fazer essas interrupções, que eu gosto muito de falar dos casos práticos, para aproximar vocês da polícia, que eu acho que a polícia tem que estar próxima da sociedade, para desmistificar algumas coisas, incentivar tanto vocês a nos procurar, como desmistificar também algumas situações em que vocês não precisam nos procurar, de outros serviços. O cidadão lá preso em flagrante achou de me dizer que ele pagava meu salário. Falei para ele que eu ia calcular os centavos, as frações que ele contribuía e ia devolver para ele parar de fazer bagunça dentro da delegacia. Danificou cela. É um problema que assim, a gente lida com problemas que estão além da nossa compreensão, que são os familiares, né? São estruturas que, se estiverem falidas, elas vão ter as mais diversas sortes de problemas. Dificilmente você vai ter só a violência doméstica. Você vai ter a violência doméstica, você vai ter uma criança ali que provavelmente vai para a DERCA, que é um dos meus últimos flagrantes que eu fiz, inclusive o cara pensou, não sei se dessa... Acho que eu sou mãe também, da geração do meu filho. O cara pensou que era uma Beyblade, vocês já viram? Tipo peãozinho, saiu batendo em todo mundo, bateu na sogra com câncer, pegou faca para ela, não chegou a lesionar, não, mas pegou faca para a sogra, bateu na esposa, pegou o filho de 11 anos dela, que não era filho dele, e bateu no menino, assim, de uma forma como se estivesse batendo pau a pau ali com o adulto, sabe? Então, você tem uma estrutura familiar falida, você tem diversas delegacias envolvidas, na grande maioria das vezes. Inclusive, o indivíduo sob efeito de droga, que é o que eu tenho mais. A maioria das minhas ocorrências, ou o cara bebeu muito, ou o cara usou muita droga, voltou para casa e praticou agressão. Não é um justificador, não exime, mas você entende que eu tenho um problema de saúde, que envolve um problema familiar, que envolve toda uma estrutura, e as pessoas estão adoecidas. Então, isso eu posso falar que isso é um problema somente de segurança pública? Não. Sabe por quê? Essa ocorrência, se eu prender ele em flagrante, e não é convertido em preventiva, né? Vamos supor, ele sai na audiência de custódia, seja com uma tornozeleira eletrônica. Se esse cara voltar, e nesse tempo curto,
É muito difícil aprender a tal da lição que o Estado quer passar, o poder punitivo do Estado quer passar, a mão forte do Estado quer passar. Você entende que ele vai voltar na delegacia? Muito provavelmente, se não for com aquela vítima, com outra vítima. Porque essas pessoas, elas precisam se... Todo ser humano precisa se relacionar. Mas essas pessoas, elas precisam ainda mais se relacionar para externalizar aquele problema. Elas nunca passam por isso sozinhas. Existe a mãe desse indivíduo, por exemplo, que se aceitar ele dentro de casa, ele vai vender os móveis para comprar droga. E aí eu posso ter um problema de DEAT, se for uma pessoa idosa. Então, assim, trabalhar com esse público de violência doméstica, é isso que a CMB pensou em toda a sua estrutura, é muito complexo. A minha ocorrência ela não deve ser vista somente sob a aspecto da violência doméstica, porque quase nunca é só violência doméstica. Tem muitos fatores envolvidos. E aí, lá, a mulher não quer registrar o BO, voltando lá para o início, meu introito. Não quer registrar o BO, ela vai na Defensoria Pública. Normalmente, tomou a decisão de que vai divorciar daquela pessoa. Quer uma medida protetiva sem registrar um boletim de ocorrência. Vou contar um fato aqui, como o Lorena explicou, hoje a gente tem medida protetiva para ocasiões que são atípicas. Para quem não é do direito, não existe crime, não há nada a ser investigado. Eles são uma pessoa que está tornando impossível a minha vida na sociedade, que eu decidi seguir, e essa pessoa não quer que eu siga. Ela só quer seguir se for comigo. Né? Assim, se extrapolar, se for para um stalking, vai para a delegacia, que exige ali uma habitualidade, uma assiduidade, aquela pessoa está perseguindo mesmo, está clonando rede social. A gente tem casos, eu não sei como que o indivíduo conseguiu achar um trem, que eu tenho que oficiar até a EPA para saber, que ele colocou em bolsa da mulher, em carro da mulher, guarda-roupa da mulher, não sei como, e era namorada. Ele só tinha acesso a carro, acesso a casa, mas não era nem marido para fazer isso na ausência dela. Era se aproveitando de... eu acho que pode ter sido quando eu fui tomar banho, quando eu fui na vizinha, não sei o quê. Você vê que esse caso é grave, né? Que essa pessoa, de jeito nenhum, se ela estava maquinando aquilo ali, de jeito nenhum ela vai deixar essa mulher viver. Eu tenho perseguição stalking. Ela tem que representar, representou, vira um inquérito, depois uma futura ação penal. Inclusive, um dos pouquíssimos que a gente ainda tem, depois do pacote antifeminicídio, que chegou no finalzinho do ano passado, que ainda precisa de representação. E aí tem os outros que são condicionados à queixa-crime, né, que é os crimes contra a honra. Calúnia, injúria, difamação. Enfim, a violência psicológica, que vocês colocaram aqui na fala de Lorena, na ação incondicionada, ela segue e a gente tem que investigar. E é bem complexo, viu? Porque o delegado de polícia não é o psicólogo, mas é um crime que, se você abrir e for olhar todos os verbos do tipo, você precisa ter mais ou menos ali alguma coisa, algum conhecimento da área da psicologia para você conseguir tipificar e você entender a dor, que tem dor que não chega a extrapolar para um tipo penal, né? Eu falo para as vítimas que chegam lá, eu tomo todo o cuidado de conversar, para alguns advogados também, que desejam um boletim de ocorrência para colocar numa ação de cunho patrimonial, por exemplo, tem julgamento sobre a perspectiva de gênero, de que o direito penal ele se importa de fatos graves. Eu tenho a Lei Maria da Penha, tem as 1.340, mas ela não exclui o Código Penal e não exclui o que a gente tem no direito penal, que é a premissa de haver um dolo, né, para haver um crime. Essa semana eu até participei de uma outra palestra na UFBA, que envolvia uma temática que foi desafiadora para mim, que foi falar das falsas denúncias também, envolvendo violência doméstica, que às vezes nem é uma falsa denúncia, mas uma desinformação. E aí foi convidado um advogado, achei fantástica a proposta, um advogado especialista na área patrimonial, direito civil, para a gente tentar desmistificar um pouquinho isso, até porque, se a gente avança na criação de tipos penais que protegem as mulheres, eles devem existir, no recrudescimento das penas, se tiver algum colega da área da Polícia Penal por aí,
a gente vai ter mais encarceramentos, colegas da monitoração eletrônica, chovendo monitoração eletrônica. E aí, se você não avança, né, o Estado ele não é que ele não tente, ele não consegue mesmo acompanhar. Se você não avança em estrutura física, isso é em todo e qualquer serviço, não é só na segurança pública, segurança... Eita, Jesus, tá pouco. Estrutura física e de efetivo, você não consegue atender a todas aquelas ocorrências de forma satisfatória. Mas, assim, para simplificar, que o meu tempo está bem pouquinho, Defensoria Pública, Judiciário, se encontram lá, Delegacia de Polícia, a casa de passagem, onde essa mulher pode ficar abrigada, e, para ajudar o coleguinha que atendeu mal a ocorrência inicialmente, nós temos o setor psicossocial, onde as psicólogas vão cuidar dessa vítima e vão conversar com ela. Então, assim, pegou essa ocorrência, por mais que seja da Salvador Dividida, né, Dean Brotas, Dean Piripiri, sabe que essa mulher vai ter um acompanhamento psicológico dentro da casa da mulher brasileira, viu? Com os devidos encaminhamentos. Então, aqui eu trago a reflexão que segurança pública é uma responsabilidade de todos. Inclusive, a Constituição assegura que qualquer pessoa pode prender em flagrante. Volta e meia a gente tem, não só os nossos... Eu acho fantástico que eu tenho muitas ocorrências com os nossos parceiros da guarda, mas às vezes faltou a guarda ali pertinho com você, tem os da segurança privada, a Estação da Lapa me mandou um flagrante esses dias também, Dia dos Namorados, fatidicamente. Fiz o flagrante, caminhei para o judiciário, ainda coloquei sobre a minha avaliação, novamente envolvendo o público vulnerável, de que naquela data especial esse indivíduo merecia essa represália por ele ignorar o que representa esse dia. E fortíssimos indícios, na reiteração dessas condutas, de que ele estava praticando uma violência psicológica, porque não foi um mero abalo de ir para a delegacia de polícia, mas de ir para a delegacia de polícia naquele dia e ainda ser agredida fisicamente. Infelizmente, como muitas vítimas, ela nem medida protetiva quis, mas eu não deixei de prender o indivíduo em flagrante, sob efeito de álcool. A gente volta naquele problema. Então, aqui, pode passar. A polícia, aqui eu trouxe só a origem da palavra politeia, polícia, governo de uma cidade, administração, forma de governo. O que eu falei para vocês, às vezes afasta, porque vê uma instituição que trabalha armada, né? As pessoas já têm aquela visão de que, deturpada, de que tem que estar distante da sociedade. Pode passar para o próximo também. A função do delegado de polícia no sistema de justiça criminal, função constitucional, como eu falei para vocês, tem essa filtragem, sou a porta de entrada ali quando eu estou no meu plantão, tenho que garantir os direitos do indivíduo, não só quando ele chega à minha frente, advertir ele que ele pode usar o direito constitucional ao silêncio, mas também do que aconteceu na rua, que eu nem estava lá para ver, né, se sofreu algum tipo de violência policial, alguma coisa assim, e tudo isso envolve a lavratura do meu flagrante. Pode passar. As palavras do ministro Celso de Mello, falando que eu não estou contando nenhuma mentira ou nada que eu inventei. Primeiro garantidor da legalidade e da justiça, isso é ótimo para a gente, que eu vejo muito renegada a figura do delegado de polícia. Não pela existência dos outros braços da justiça, como o Ministério Público e um juiz, mas porque nós somos a figura mais próxima da ocorrência. Quando ela chega, ela passa pela gente. Então, acho muito importante nos meus flagrantes, principalmente, eu escrever para o juiz que eu recebi o cara sob efeito de entorpecentes, que ele queria derrubar a delegacia, que ele praticou dano qualificado, que ele me desacatou, porque é isso que acontece quando eles estão assim. Para o juiz entender que, quando ele estiver limpo, sóbrio, ali na audiência de custódia, foi a melhor decisão. Porque se ele estava fazendo essa baderna na delegacia, o que ele não ia fazer com essa mulher se voltasse para casa? Especialmente a mulher que nem a medida protetiva quer. Entendeu? Então, é muito importante que, às vezes, o juiz vê, está lá um santo, mas na delegacia aprontou. E se aprontou para a polícia, não está nem aí, imagine em casa. Pode passar. Aqui eu só sintetizei, estou com pouquíssimo tempo. A gente trabalha com as decisões urgentes, sob pressão. Meu último flagrante mesmo, esse da Estação da Lapa, ele me contou uma história muito convincente. Eu poderia ter já feito por portaria, quando eu falo, gente, quando você está prendendo pessoas, via de regra, você vai estourar a portaria, se você não tiver elementos. Entendeu? Ou essas outras nuances.
Mas ele sentou estrategicamente atrás do meu computador e começou a me contar mentira. E o rapaz, esse relato dele aqui até que vai. Quando eu falei, afaste isso aqui, por favor, para o senhor assinar as peças do seu interrogatório. Notei que a camisa dele estava rasgada. E vítima, condutor e testemunha me disseram que a segurança da Lapa tinha puxado ele enquanto ele agredia ela. Falei, o senhor sofreu violência policial? Não, a PM me tratou super bem. E aí ele completou na fala dele, aqueles caras lá da estação da Lapa, não precisava, mas eu até entendo os caras, eles estavam no direito dele. Por que eles iam fazer isso com o senhor se o senhor não estivesse agredindo sua esposa? Aí ele percebeu que ele tinha entrado em contradição e ali aquela portaria deixou de existir e virou um APF. Então, assim, você tem que estar atento aos detalhes. Imagine se eu não percebo que a camisa dele estava rasgada para fazer essa perguntinha. O interrogatório é muito, muito, muito importante, em fase tanto de inquérito como de APF. Vou passar para a próxima. Aqui, Lorena já falou também na fala dela, nossos crimes, todos vão virar inquérito. É muita, muita coisa mesmo. Pode passar, que eu estou com 5 minutos. Aqui, modernamente, a gente tem, inclusive na figura do delegado Henrique Hoffmann, que é lá do Paraná, a indispensabilidade do inquérito policial. Eu me filio a essa vertente, que eu acho muito importante, que polícia tem que ser polícia, a atuação investigativa tem que permanecer com a polícia, não exclui a investigação de outras forças policiais, porque quanto mais melhor, até porque efetivo é pouco. Mas você ter um inquérito, a robustez de prova, e você trabalhar em cima de uma linha investigativa, você consegue trazer a figura mais próxima do que a sociedade idealiza como justiça. Porque a pior coisa do mundo é você ter um inocente culpado ou um culpado por inocente. Certo? E isso você só consegue desconstituindo os álibis. Certo? E aqui, essa outra visão moderna que eu trago é a do inquérito ser bidirecional, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Principalmente no plantão policial, eu tenho que garantir os direitos de todos os envolvidos. A palavra da vítima tem uma especial relevância, é construção jurisprudencial. Mas a jurisprudência, lembra que a Lorena falou de ler tudo certinho, tudo completo? Ela me disse também que tem que estar corroborada com outros elementos de prova. É um crime cometido à clandestinidade, mas se eu tenho, evidentemente, uma denunciação caluniosa, eu também vou conseguir inocentar uma pessoa que poderia receber uma sentença condenatória. Vocês não concordam comigo? Então, ali, eu vou garantir a figura de todas as partes envolvidas. Recebo, acolho. No primeiro momento, via de regra, a pessoa que procura o serviço é por sofrer uma violência. Mas o meu papel é de imparcialidade, de investigar e apurar fatos e provas. Pode passar para a próxima. Aí eu já falei mais ou menos para vocês da peculiaridade, né, nos crimes de violência doméstica. Aí são as jurisprudências, né, a especial relevância. Pode passar também. Nos delitos sexuais também se aplica. Pode passar também. Violência doméstica. Né? Pode passar. Aqui, da própria lavratura do auto de prisão em flagrante, vocês já conhecem, né? O artigo 302 do CPP. Normalmente, quando eu vou lavrar, aconteceu, acabou de acontecer, foi perseguido, foi localizado com instrumentos. Pode passar. Eu fico assim porque eu também sou professora, viu, gente? As cautelares no plantão não são só as medidas protetivas de urgência. Agora, com a monitoração eletrônica, que sempre existiu, o que eu falo, Congresso, foi lá, sabatinou uma prática que a gente já fazia, a gente já pedia tornozeleira eletrônica. A gente tem muitos indivíduos em Salvador com tornozeleira eletrônica e a vítima com o botão do pânico. Isso é fantástico. Mas o Congresso colocou na lei para a possibilidade que o delegado de polícia ele encaminha a medida protetiva. Está escrito lá, ele encaminha. Não, existe até uma discussão, né, sobre existir ou não a nossa discricionalidade de avaliar se cabe, se não cabe, mas a vítima chegou lá e falou, doutora, monitoração eletrônica. Ela está me dizendo que ele é um indivíduo extremamente perigoso.
o que eu posso fazer? Colocar um ofício e dizer que não tem elementos nos autos, até então, que justifiquem essa medida. Mas eu vou encaminhar para o juiz vai decidir acerca da monitoração. Representar pela prisão preventiva, acabou meu tempo, e eu já falei da monitoração. Cadê agora a parte do... É só bote no final, só uma coisinha. Aí vocês já sabem que Salvador está violenta, viu? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. Ali figura Camaçari, mas é por índice populacional. A próxima. Pode passar para outra. Aí é minha rede social, se alguém desejar me procurar, e esse aqui é o meu livro. Eu agradeço muito a oportunidade. Se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade.